Olá, pessoas! Hoje a gente vai iniciar a leitura do livro O Olho Mais Azul, de Toni Morrison. A dedicatória está assim: aos dois que me deram a vida e a quem me tornou livre. Esta é a casa. É verde e branca. Tem uma porta vermelha. É muito bonita. Esta é a família. A mãe, o pai, Dick e Jane. Moram na casa branca e verde. Eles são muito felizes. Veja a Jane. Ela está de vestido vermelho. Ela quer brincar. Quem vai brincar com Jane? Veja o gato. Está miando. Venha brincar com a Jane. O gatinho não quer brincar. Veja a mãe. A mãe é muito boazinha. Mãe, quer brincar com a Jane? A mãe ri. Ria, mãe, ria. Veja o pai. Ele é grande e forte. Pai, quer brincar com a Jane? O pai está sorrindo. Sorria, pai, sorria. Veja o cachorro. Au, au, faz o cachorro. Quer brincar com a Jane? Veja o cachorro correr. Corra, cachorro, corra. Olhe, olhe. Aí vem um amigo. O amigo vai brincar com a Jane. Eles vão jogar um jogo gostoso. Brinque, Jane, brinque. Esta é a casa, é verde e branca, tem uma porta vermelha, é muito bonita. Esta é a família, a mãe, o pai, Dick e Jane moram na casa branca e verde, eles são muito felizes. Veja a Jane, ela está de vestido vermelho, ela quer brincar. Quem vai brincar com Jane? Veja o gato está miando. Venha brincar com a Jane. O gatinho não quer brincar. Veja a mãe é muito boazinha, a mãe quer brincar com a Jane, a mãe ri, a mãe ria. Veja o pai, ele é grande e forte, o pai quer brincar com a Jane, o pai está sorrindo. Sorria, pai, sorria. Veja o cachorro, au, au, faz o cachorro, quer brincar com a Jane. Veja o cachorro correr, corra, cachorro, corra, olhe, vem aí um amigo vai brincar com a Jane, eles vão jogar no jogo gostoso. Brinque, Jane, brinque. Cá entre nós. Não houve cravos de defunto no outono de 1941. Na época pensamos que era porque Pecola ia ter o bebê do pai dela que os cravos de defunto não cresceram. Um pequeno exame e muito menos melancolia nos teriam provado que as nossas sementes não foram as únicas que não brotaram. As de ninguém brotaram. Nem mesmo os jardins que ficavam de frente para o lago exibiram cravos de defunto naquele ano. Mas estávamos tão profundamente preocupadas com a saúde e o nascimento do bebê de Pecola que não conseguimos pensar em outra coisa que não fosse a nossa magia. Se plantássemos dizendo as palavras corretas, as sementes brotariam e daria tudo certo. Passou-se um longo tempo até que minha irmã e eu admitíssemos para nós mesmas que não ia sair broto algum das nossas sementes. Quando entendemos isso, só aliviávamos nossa culpa com brigas e acusações mútuas sobre a responsabilidade pelo fato. Durante anos achei que minha irmã tinha razão. A culpa foi minha. Eu as tinha plantado fundo demais na terra. Jamais ocorreu a nenhuma das duas que a própria terra pudesse estar improdutiva. Tínhamos jogado as sementes no nosso canteiro de terra negra exatamente como o pai de Pecola havia jogado as suas no canteiro de terra negra dele. Nossa inocência e nossa fé não foram mais produtivas do que a luxúria ou o desespero dele. O que está claro agora é que, de toda a nossa esperança, do medo, luxúria, amor e pesar, não resta nada além de Pecola e da terra improdutiva. Jolie Bradlove está morto. Nossa inocência também. As sementes murcharam e morreram. O bebê dela também. Não há realmente mais nada a dizer, a não ser porquê. Mas, como é difícil lidar com o porquê, é preciso buscar refúgio no como. Outono. Passam freiras, silenciosas como a luxúria. Homens bêbados e olhos sóbrios cantam no saguão do hotel grego. Rosemary Villanucci, nossa amiga que mora ao lado, em cima do café do pai, está sentada num Buick 1939 comendo pão com manteiga. Desce à janela para dizer à minha irmã, Frieda, e a mim que não podemos entrar. Olhamos fixo para ela, querendo o pão, mas mais do que isso, querendo furar os olhos dela, para arrancar a arrogância e arrebentar
matar o orgulho da posse, que lhe curva a boca que mastiga. Quando ele sair do carro, vamos lhe dar uma surra, deixar marcas vermelhas na sua pele branca. Ela vai chorar e perguntar se queremos que baixe as calças. Diremos que não. Não sabemos o que deveríamos sentir ou fazer caso ela fizesse isso, mas toda vez que pergunta, sabemos que está nos oferecendo algo de precioso e que devemos afirmar nosso orgulho, recusando-nos a aceitar. As aulas começaram, e Frieda e eu ganhamos meias marrons novas e óleo de fígado de bacalhau. Os adultos conversam em voz cansada e nervosa sobre a companhia de carvãozicos, e à noite levam-nos até os trilhos da ferrovia, onde enchemos sacos de aninhagem com os pedaços minúsculos de carvão que estão caídos pelo chão. Mais tarde, andando de volta para casa, olhamos para trás para ver a grande quantidade de escória sendo despejada, em brasa e fumegante, no barranco que cerca a usina siderúrgica. O fogo moribundo ilumina o céu com uma opaca claridade alaranjada. Frieda e eu ficamos para trás, fitando a mancha de cor cercada de preto. Impossível não sentir um arrepio quando nossos pés deixam o caminho de cascalho e afundam na grama morta do campo. Nossa casa é velha, fria e verde. À noite, um lampião de querosene ilumina uma sala grande. Os outros aposentos ficam no escuro, povoados por baratas e camundongos. Os adultos não conversam conosco, dão-nos instruções, emitem ordens sem fornecer informações. Quando tropeçamos e caímos, olham de relance para nós. Se nos cortamos ou nos machucamos, perguntam se estamos malucas. Quando nos resfriamos, balançam a cabeça, censurando a nossa falta de consideração. Como é que esperam que as coisas sejam feitas nesta casa? Perguntam. Se vocês estão todas doentes. Não sabemos o que responder. Nossa doença é tratada com desdém, purgante Black Draught fedorento e óleo de rícino, que nos entorpece a mente. Um dia, depois de uma caminhada para buscar carvão, quando tuço uma vez, alto, com os brônquios já contraídos por causa do catarro, minha mãe fecha a cara. Meu Jesus, vá para a cama. Quantas vezes tenho que dizer que você precisa usar alguma coisa na cabeça? Você deve ser a maior tonta da cidade. Frieda, pegue uns trapos e tape aquela janela. Frieda tapa a janela de novo. Arrasta os pés até a cama, cheia de culpa e autocomiseração. Deito-me com a roupa de baixo. O metal nas minhas ligas pretas me machuca as pernas. Mas não tiro as meias, porque está frio demais para deitar sem elas. Meu corpo leva muito tempo para aquecer seu lugar na cama. Depois de gerar uma silhueta de calor, não me atrevo a me mexer, pois em cada direção há um lugar frio a pouco mais de 1 centímetro. Ninguém fala comigo, nem me pergunta como me sinto. Dali a 1 hora ou 2, vem a minha mãe. As mãos dela são grandes e ásperas, e quando esfrega o Vicks no meu peito, fico rígida de dor. Ela pega 2 dedos de pomada por vez e me massageia o peito até que eu quase desmaie. Bem na hora que acho que vou soltar um grito, ela tira um pouco da pomada com o indicador e o enfia na minha boca, mandando-me engolir. Uma flanela quente é enrolada em torno do meu pescoço e do peito. Sou coberta com acolchoados pesados e recebo a ordem de suar, coisa que faço prontamente. Mais tarde, vomito e minha mãe diz: "Por que foi que você vomitou na roupa de cama? Não podia ter tido o bom senso de esticar a cabeça para fora da cama? Olha o que você fez! Acha que eu tenho tempo sobrando para lavar o seu vômito?" O vômito escorre do travesseiro para o lençol, verde acinzentado com manchas alaranjadas. Move-se como o interior de um ovo cru, agarrando-se teimosamente à própria massa, recusando-se a romper e a ser removido. Fico pensando como é que pode ser tão bem feito e nojento ao mesmo tempo. A voz da minha mãe continua com a lenga-lenga. Ela não está falando comigo. Está falando com o vômito, mas chama-o pelo meu nome, Cláudia. Limpa da melhor maneira que pode e põe uma toalha áspera em cima da grande mancha úmida. Torno a me deitar.
Os trapos caíram da rachadura da janela e o ar está frio. Não me atrevo a chamá-la de novo e reluto em deixar o calor da cama. A raiva da minha mãe me humilha. Suas palavras me esquentam as bochechas e estou chorando. Sei que ela não está zangada comigo e sim com minha doença. Acho que ela despreza minha fraqueza por deixar a doença tomar conta. Um dia não vou mais ficar doente. Vou me recusar a ficar doente. Mas no momento estou chorando. Sei que estou produzindo mais ranho, mas não consigo parar. Minha irmã entra com os olhos cheios de pena. Canta para mim. Quando o roxo escuro tomba sobre os muros sonolentos do jardim, alguém pensa em mim. Cochilo pensando em ameixas, muros e alguém. Mas foi realmente assim? Tão doloroso quanto me lembro? Só levemente. Ou melhor, foi uma dor produtiva e frutífera. Foi amor, denso e escuro, como xarope alaga, que se aliviou tapando pela janela rachada. Por toda parte na casa eu sentia o cheiro dele. O gosto, doce, rançoso, com uma ponta de óleo de gaultéria no fundo. Ficou agarrado à minha língua e às vidraças geladas da janela. Cobriu meu peito junto com a pomada e quando a flanela se desamarrou durante o sono, as curvas nítidas e cortantes do ar desenharam sua presença em minha garganta. E de madrugada, quando minha tosse se tornou seca e forte, pés entraram de mansinho no quarto. Mãos tornaram a amarrar a flanela, arrumaram o acolchoado e pousaram por um instante sobre minha testa. Assim, quando penso em outono, penso em alguém que tem mãos e que não quer que eu morra. Também era outono quando o Sr. Henry chegou, nosso inquilino, o inquilino que alugou um quarto. As palavras saíam dos lábios, formavam um balão e pairavam acima das nossas cabeças, silenciosas, separadas e agradavelmente misteriosas. Minha mãe era toda alívio e satisfação ao falar sobre a vinda dele. Vocês o conhecem, disse às amigas. Henry Washington está morando com a senhorita Della Jones, na rua 13. Mas ela está desmiolada demais, não dá mais. Por isso ele está procurando outro lugar. Ah, sim, as amigas não disfarçavam a curiosidade. Eu estava imaginando quanto tempo mais ele ia ficar lá com ela. Dizem que ela está muito mal mesmo. Quase nunca o reconhece. Também não reconhece mais ninguém. Bom, aquele negro maluco com quem ela casou não ajudou nada para melhorar a cabeça dela. Você soube o que ele contou para as pessoas quando largou a dela? O quê? Bom, ele fugiu com aquela sirigaita da Peg, da Ilíria. Você conhece? Uma das garotas da Bessie preguiçosa? Isso mesmo. Bom, alguém perguntou para ele por que ele deixou uma mulher simpática, boa e devota como a dela por aquela vaca. Você sabe que a dela sempre foi muito cuidadosa com a casa. E ele respondeu que a verdadeira razão era que ele não aguentava mais a água de violetas que Della Jones usava. Disse que queria uma mulher que cheirasse como uma mulher, que a dela era limpa demais para ele. Cachorrão! Tem cabimento uma coisa dessas? Nem diga. Onde já se viu um argumento desses? Pois é, cada homem por aí, né? Uns cachorros. Foi isso que causou o derrame dela? Deve ter contribuído. Mas, sabe, nenhuma daquelas garotas era muito esperta. Lembra da Hattie? A que sorria o tempo todo? Nunca foi muito boa da cabeça. E a tia Júlia delas ainda anda de um lado para outro pela rua 16 falando sozinha. Ela não foi internada? Que nada! O condado não aceitou. Disseram que ela não fazia mal a ninguém. Pois a mim ela faz. Se você quiser levar o maior susto da sua vida, levante às 5:30 da manhã, como eu, e veja aquela bruxa velha flutuando por aí com aquele gorro. Francamente. Elas dão risada. Frieda e eu estamos lavando vidros Mason. Não ouvimos as palavras delas, mas com adultos prestamos atenção na voz. Bom, espero que não me deixem solta desse jeito quando eu estiver senil. É uma vergonha. O que é que vão fazer com a dela? Ela não tem parentes? Tem uma irmã que está vindo da Carolina do Norte para cuidar dela. Deve estar de olho na casa da dela. Ah, o que é isso? Maldade sua. Quanto você quer apostar?
Henry Washington disse que faz 15 anos que essa irmã não vê a dela. Eu meio que achava que o Henry fosse casar com ela um dia desses. Com aquela velha? Ora, o Henry não é nenhum franguinho. Não, mas também não é nenhum galo velho. Ele já foi casado com alguém? Não. E por quê? Alguém cortou o dele fora? Ele é só muito enjoado. Ele não é enjoado. Você vê alguém por aqui com quem você se casaria? Bom, não. Ele é apenas sensato. Um trabalhador ajuizado que não fala muito. Espero que dê tudo certo. Vai dar. Quanto é que você vai cobrar? $5 a cada 2 semanas. Vai ser uma boa ajuda para você. Nem me diga. A conversa delas é como uma dança gentilmente travessa. Som se encontra com som, faz uma mesura, sacode-se e recua. Entra outro som, mas um outro lhe toma o lugar. Os dois volteiam um em torno do outro e param. Às vezes as palavras delas se movem em grandes espirais, outras vezes dão saltos estridentes, e é tudo pontilhado de risos calorosos e pulsantes, como o pulsar de um coração feito de gelatina. O gume, a curva, a intensidade das emoções delas são sempre claros para Frieda e para mim. Não sabemos nem podemos saber o significado de todas as palavras, pois temos 9 e 10 anos. Assim, observamos o rosto delas, as mãos, os pés e procuramos verdade no timbre de voz. Quando o Sr. Henry chegou no sábado à noite, nós o cheiramos. Ele tinha um cheiro maravilhoso, como o de árvores, de creme evanescente de limão, óleo para o cabelo no nile e pastilhas para o hálito sem. Sorria muito, mostrando dentes pequenos e uniformes, com uma lacuna simpática no meio. Frieda e eu não fomos apresentadas a ele, meramente mostradas, como em aqui é o banheiro, o guarda-roupa é aqui e estas são as minhas filhas, Frieda e Cláudia. Cuidado com essa janela, ela não abre completamente. Olhamos de lado para ele, sem dizer nada e sem esperar que ele dissesse alguma coisa. Só que desse algum sinal de que tinha nos visto, como fez diante do guarda-roupa, tomando conhecimento da nossa existência. Para nossa surpresa, ele falou conosco. Olá, você deve ser a Greta Garbo e você é a Ginger Rogers. Demos risadinhas. Até meu pai se surpreendeu e sorriu. Querem 1 centavo? Estendeu uma moeda brilhante para nós. Frieda baixou a cabeça, contente demais para responder. Estendi a mão para pegá-la. Ele estalou o polegar e o indicador, e a moeda desapareceu. Nosso espanto veio misturado com prazer. Procuramos em todo lugar, enfiamos os dedos nas meias dele, olhando no bolso de dentro do casaco. Se felicidade é a expectativa acompanhada de certeza, estávamos felizes. E enquanto esperávamos que a moeda reaparecesse, sabíamos que mamãe e papai estavam se divertindo conosco. Papai sorria e os olhos de mamãe acompanhavam com ternura nossas mãos percorrendo o corpo do Sr. Henry. Nós o adoramos. Mesmo depois do que aconteceu mais tarde, não houve amargura nas nossas recordações dele. Ela dormia na cama conosco. Frieda na beirada, porque é corajosa. Nunca lhe ocorre que, se a mão dela ficar pendurada na beirada da cama, alguma coisa vai sair rastejando lá de baixo e arrancar os dedos dela com uma mordida. Durmo junto da parede porque esse pensamento me ocorreu. Portanto, Pecola teve que dormir no meio. Mamãe tinha dito 2 dias antes que estava chegando um caso. Uma menina que não tinha para onde ir. O condado a havia colocado em nossa casa por alguns dias, até decidir o que fazer com ela, ou, mais precisamente, até que a família se reconciliasse. Devíamos ser simpáticas com ela e não brigar. Mamãe não sabia o que dá nas pessoas, mas o Bradlove, aquele cachorrão, tinha incendiado a própria casa, dado uma surra na mulher e o resultado foi que ficou todo mundo na rua. Sabíamos que ficar na rua era o verdadeiro terror da vida. A ameaça de ficar na rua
surgia com frequência naquela época. Com ela, cerceava-se toda a possibilidade de excesso. Se alguém comia demais, podia acabar na rua. Se alguém usava carvão demais, podia acabar na rua. As pessoas podiam ficar na rua por causa de jogo ou de bebida. Às vezes, uma mãe punha o filho na rua e, quando isso acontecia, era para o filho que se dirigia toda a solidariedade, independentemente do que tivesse feito. Ele estava na rua, e por obra de sua própria mãe. Ser posto na rua pelo proprietário da casa era uma coisa, uma infelicidade, mas um aspecto da vida sobre o qual não se tinha controle, visto que não se podia controlar a própria renda. Mas ser descuidado o suficiente para ser posto na rua, ou ser cruel a ponto de pôr um parente na rua, isso era um crime. Há uma diferença entre ser posto para fora e ser posto na rua. Se a pessoa é posta para fora, vai para outro lugar. Se fica na rua, não tem para onde ir. A distinção é sutil, mas definitiva. Estar na rua era o fim de alguma coisa, um fato físico, irrevogável, definindo e complementando nossa condição metafísica. Sendo uma minoria, tanto em casta quanto em classe, nos movíamos nas bainhas da vida, lutando para consolidar nossa fraqueza e nos aguentar, ou para rastejar, cada um por si, até as dobras maiores do vestuário. Nossa existência periférica, porém, era coisa com que tínhamos aprendido a lidar. Provavelmente porque era abstrata, mas estar na rua era outra história. Era fato concreto, como a diferença entre o conceito de morte e estar realmente morto. Um morto não muda, e estar na rua é estar para ficar. Saber que estar na rua era coisa que existia, criava em nós uma fome por propriedade, por posse. A posse firme de um quintal, um alpendre, uma parreira. Os negros que tinham propriedade dedicavam toda a energia, todo o amor aos seus ninhos, como pássaros frenéticos e desesperados. Decoravam tudo com exagero, mexiam e remexiam nas casas conseguidas a duras penas, enlatavam, faziam geleias e conservas o verão inteiro para encher armários e prateleiras, pintavam e enfeitavam cada canto da casa, e essas casas erguiam-se como girassóis de estufa entre as fileiras de ervas daninhas que eram as casas alugadas. Os negros que alugavam lançavam olhares furtivos para aqueles quintais e alpendres de casas próprias e assumiam com mais firmeza o compromisso de comprar um lugarzinho bonito. Enquanto isso, economizavam e guardavam o que podiam nos casebres alugados, na expectativa do dia em que seriam proprietários. Xolibre de Love, então, um negro que pagava aluguel, ao pôr a família na rua, havia se catapultado para além do alcance da consideração humana. Agora estava junto dos animais. Ele realmente um cachorro velho, uma cobra, um rato de um negro. A senhora Breedlove estava alojada com a mulher para quem trabalhava. O menino, Sammy, estava com uma outra família. E Pecola ficaria conosco. Xoli estava na cadeia. Ela veio sem nada. Não trouxe nenhum saquinho de papel com outro vestido, ou uma camisola, ou 2 calcinhas brancas encardidas de algodão. Simplesmente apareceu com uma mulher branca e sentou. Nos poucos dias que Pecola passou conosco, nós nos divertimos. Frieda e eu paramos de brigar uma com a outra e nos concentramos na hóspede, fazendo força para que não se sentisse na rua. Quando descobrimos que ela claramente não queria nos dominar, gostamos dela. Ria quando eu fazia palhaçadas para ela. Sorria e aceitava com cortesia quando minha irmã lhe oferecia algo de comer. Quer umas bolachas? Tanto faz. Frieda lhe trouxe 4 bolachas num pires e leite numa xícara branca e azul com a Shirley Temple. Ela demorou um longo tempo para tomar o leite, olhando eternamente para a silhueta do rosto com covinhas de Shirley Temple. Frieda e ela conversaram, enternecidas, sobre como a Shirley Temple era lindinha. Eu não podia participar dessa adoração porque odiava a Shirley. Não porque era lindinha,
mas porque dançava com Bojangles, que era meu amigo, meu tio, meu pai, e deveria dançar e rir era comigo. Em vez disso, ele desfrutava, compartilhava, concedia uma encantadora dança a uma daquelas garotinhas brancas cujas meias nunca escorregavam para dentro dos sapatos. Por isso eu disse: eu gosto da Jane Withers. Elas me deram uma olhada intrigada, concluíram que eu era incompreensível e continuaram trocando reminiscências sobre a vesga da Shirley. Mais nova do que Frieda e Pecola, eu ainda não havia chegado ao ponto decisivo no desenvolvimento de minha psique que me permitiria gostar dela. O que eu sentia naquela época era puro ódio, mas antes eu tinha tido um sentimento mais estranho e assustador do que o ódio por todas as Shirley Temples do mundo. Começou no Natal, com as bonecas ganhas de presente. O presente grande, especial, dado com muito carinho, era sempre uma baby doll grande de olhos azuis. Pela tagarelice dos adultos, eu sabia que a boneca representava o que eles pensavam que fosse o meu maior desejo. Fiquei pasmada com a coisa e com a aparência que tinha. Eu devia fazer o que com aquilo? Fingir que era mãe? Eu não tinha interesse por bebês, nem pelo conceito de maternidade. Estava interessada somente em seres humanos da minha idade e tamanho, e não conseguia sentir entusiasmo algum ante a perspectiva de ser mãe. Maternidade era velhice e outras possibilidades remotas. Mas aprendi depressa o que esperavam que eu fizesse com a boneca. Embalá-la, inventar historinhas em torno dela, até dormir com ela. Os livros de figuras estavam cheios de garotinhas dormindo com suas bonecas, geralmente bonecas de pano Rajé-Dian, mas essas estavam fora de questão. Eu ficava enojada e secretamente assustada com aqueles olhos redondos imbecis, a cara de panqueca e o cabelo de minhocas alaranjadas. As outras bonecas, que supostamente me dariam um grande prazer, tiveram êxito em fazer o oposto. Quando a levei para a cama, os seus membros duros resistiram ao meu corpo. As pontas dos dedos afiladas naquelas mãos com covinhas arranhavam. Se eu me virasse dormindo, a cabeça fria como um osso batia na minha. Era uma companheira de sono muito desconfortável e patentemente agressiva. Segurá-la não era mais gratificante. A gaze ou renda engomada do vestido de algodão tornava irritante qualquer abraço. Eu tinha uma única vontade: desmembrá-la, ver do que era feita, descobrir o que havia de estimável, de desejável, de beleza que me havia escapado. E aparentemente só a mim. Adultos, meninas mais velhas, lojas, revistas, jornais, vitrines. O mundo todo concordava que uma boneca de olhos azuis, cabelo amarelo e pele rosada era o que toda menina mais almejava. Olha, diziam, ela é linda e se você for boazinha pode ganhar uma. Eu passava o dedo pelo rosto pensando nas sobrancelhas desenhadas com um único traço. Cutucava os dentes perolados, enfiados como duas teclas de piano entre lábios vermelhos em forma de arco. Contornava o nariz arrebitado, enfiando o dedo nos olhos de vidro azul. Torcia o cabelo loiro. Não conseguia gostar dela, mas podia examiná-la para ver o que era que todo mundo dizia que era adorável. Se eu quebrasse os dedos minúsculos, dobrasse os pés chatos, soltasse o cabelo, girasse a cabeça, a coisa fazia um som que diziam era um meigo e choroso "mamãe", mas que para mim soava como o balido de um cordeiro agonizando, ou mais precisamente, a porta da nossa geladeira abrindo com suas dobradiças enferrujadas em julho. Se eu lhe removesse o olho frio e estúpido, continuava balindo. Ah! Se arrancasse a cabeça, sacudisse a serragem para fora, rachasse as costas contra a grade de metal da cama, ela continuava balindo. As costas de gaze rachavam e eu via o disco com 6 furos, o segredo do som, uma mera coisa redonda de metal. A gente grande franzia a testa e fazia estardalhaço.
Você não sabe cuidar de nada. Eu nunca tive uma boneca dessas na vida e não parava de chorar por uma. Você agora ganhou uma que é linda e arrebenta a boneca. O que é que há com você? Como era forte a indignação deles. As lágrimas ameaçavam eliminar o distanciamento de sua autoridade. A emoção de anos de um anseio frustrado transparecia-lhes na voz. Eu não sabia por que destruía aquelas bonecas, mas sabia que mais ninguém me perguntava o que eu queria ganhar no Natal. Se algum adulto com o poder para atender os meus desejos me tivesse levado a sério e perguntado o que eu queria, ficaria sabendo que eu não queria ter nada, possuir nenhum objeto. Queria era sentir alguma coisa no dia de Natal. A verdadeira pergunta seria: querida Cláudia, que experiência você gostaria de ter no Natal? E eu teria respondido: quero sentar no banquinho da cozinha da vovó, com o colo cheio de lilazes, e ouvir o vovô tocar o violino dele só para mim. A pouca altura do banco feito para mim, a segurança e o calor da cozinha da vovó, o aroma dos lilazes, o som da música, e como seria bom envolver todos os meus sentidos, o gosto de um pêssego talvez depois. Em lugar disso, eu sentia o gosto e o cheiro ácidos de pratos e xícaras de lata, destinados a reuniões na hora do chá que me entediavam. Em lugar disso, eu olhava com aversão para vestidos novos que, antes de serem usados, exigiam um banho odioso numa banheira de zinco galvanizado. Escorregar no zinco, sem tempo para brincar nem ficar ali deitada, pois a água esfriava muito depressa, sem tempo para ter prazer com a nudez. Somente tempo para fazer cortinas de água com sabão escorrer por entre as pernas. Depois as toalhas ásperas e a desagradável e humilhante ausência de sujeira. A limpeza irritante, sem imaginação. Iam-se as marcas de tinta das pernas e do rosto. Iam-se todas as minhas criações e acúmulos do dia, substituídos por arrepios. Eu destruía bonecas brancas. Mas o desmembramento de bonecas não era o verdadeiro horror. O que realmente aterrorizava era a transferência dos mesmos impulsos para garotinhas brancas. A indiferença com que eu poderia trucidá-las era abalada apenas pela minha vontade de fazer isso. Para descobrir o que me escapava, o segredo da magia que elas exerciam sobre os outros, o que é que fazia as pessoas olhar para elas e dizer "Ah!", mas não para mim. O olhar de mulheres negras ao se aproximarem delas na rua e a meiguice possessiva com que as tocavam quando lidavam com elas. Se eu as beliscasse, os seus olhos, ao contrário do brilho desvairado dos olhos da Baby Doll, contraíam-se de dor, e o grito delas não era o som da porta da geladeira, mas um fascinante grito de dor. Quando eu entendi como essa violência desinteressada era repugnante, que era repugnante porque era desinteressada, a minha vergonha debateu-se em busca de refúgio. O melhor esconderijo foi o amor. Assim, conversão do sadismo original em ódio fabricado, em amor fraudulento. Um pequeno passo até Shirley Temple. Muito mais tarde, aprendi a adorá-la, exatamente como aprendi a me deliciar com limpeza, sabendo, mesmo enquanto aprendia, que mudar foi adaptar sem melhorar. 3 garrafas de leite. Estavam na geladeira ontem. 3 garrafas inteiras. Agora não tem nenhuma. Nem uma gota de leite. Eu não me importo que as pessoas peguem o que quiserem, mas 3 garrafas de leite? Para que alguém precisa de 3 garrafas de leite? As pessoas a que minha mãe se referia era Pecola. Nós 3, Pecola, Frieda e eu, a ouvíamos lá embaixo, na cozinha, reclamando da quantidade de leite que Pecola tinha tomado. Sabíamos que ela gostava da xícara com a Shirley Temple e aproveitava toda a oportunidade para tomar leite nela, só para segurar e ver o rosto meigo da Shirley. Minha mãe sabia que Frieda e eu odiávamos leite e imaginou que Pecola tomasse tanto por gula. Certamente não cabia a nós contradizê-la. Não iniciávamos conversa com os adultos.
respondíamos às perguntas deles. Envergonhadas com os insultos lançados à nossa amiga, ficamos sentadas ali, eu cutucando sujeira nos dedos dos pés, Frieda limpando as unhas com os dentes e Pecola passando o dedo sobre umas cicatrizes no joelho, com a cabeça inclinada para um lado. Os monólogos da minha mãe, reclamando sempre, nos irritavam e deprimiam. Eram intermináveis, ofensivos e, embora indiretos, mamãe nunca citava nomes, falava apenas em alguém e certas pessoas, extremamente dolorosos no ataque. Ela falava durante horas, ligando uma afronta com outra, até pôr para fora todas as coisas que lhe causavam desgosto. Aí, depois de se zangar com tudo e com todos, punha-se a cantar e cantava pelo resto do dia. Mas levava muito tempo para a cantoria começar. Enquanto não vinha, nós, com o estômago gelado e o pescoço ardendo, ouvíamos, evitávamos os olhos uma da outra e cutucávamos sujeira nos dedos dos pés, ou coisa assim. Não sei o que acham que isto aqui é. Devem pensar que é uma casa de caridade, pois está na hora de eu parar de dar e começar a receber. Parece que acham que eu não preciso ter nada, que tenho mesmo que acabar num asilo de indigentes. Parece que não vou mesmo escapar de lá, por mais que eu faça. As pessoas simplesmente ficam o tempo todo pensando num jeito de me mandar para um asilo. Eu precisava mesmo de outra boca para alimentar, como se eu já não tivesse problemas suficientes para alimentar as minhas, sem ir parar num asilo de indigentes. Agora tenho outra aqui, que vai beber até me mandar para lá. Pois não vai não. Não enquanto eu tiver força no corpo e uma língua para falar. Tem limite para tudo. Eu não tenho nada para simplesmente jogar fora. Ninguém precisa de 3 garrafas de leite. Henry Ford não precisa de 3 garrafas de leite. É simplesmente um pecado. Estou disposta a fazer tudo o que posso pelas pessoas. Ninguém pode negar isso. Mas isso tem que acabar. E sou eu quem vai acabar com isso. A Bíblia manda rezar, mas manda a gente ficar atenta também. As pessoas simplesmente largam os filhos com a gente e vão cuidar da vida. Ninguém nunca veio dar sequer uma olhada aqui para ver se essa criança tem um pão para comer. Vieram ver se eu tinha um pão para dar para ela? Que nada! Isso nem passou pela cabeça de ninguém. Faz 2 dias inteiros que aquele irresponsável do Choli saiu da cadeia e ainda não apareceu aqui para ver se a filha dele está viva ou morta. Poderia muito bem estar morta. E aquela mãe também não aparece. Que gente é essa? Quando mamãe chegava a Henry Ford e a todas aquelas pessoas que não queriam saber se ela tinha um pão, era hora de ir embora. Não queríamos ouvir o trecho sobre Roosevelt e os acampamentos do CCC. Frieda se levantou e começou a descer a escada. Pecola e eu fomos atrás, fazendo um arco amplo para evitar a porta da cozinha. Sentamos nos degraus da varanda, onde as palavras da minha mãe só nos chegavam aos trancos. Era um sábado tristonho. A casa cheirava a naftalina e ao odor forte das folhas de mostarda que estavam cozinhando. Os sábados eram dias tristonhos, de reclamações e sabonete. Só perdiam em tormento para os domingos apertados, engomados, com gosto de pastilha para a garganta, cheios de nãos e de senta, e senta direito. Se minha mãe estava disposta a cantar, não era tão mal. Ela cantava sobre tempos difíceis, tempos ruins, e sobre tempos em que alguém se foi e me deixou. Mas a voz dela era tão suave e os olhos tão enternecidos quando cantava, que eu me pegava ansiando por aqueles tempos difíceis, querendo ser grande, sem um tostão de meu. Eu ansiava pela época deliciosa em que o meu homem me abandonaria, em que eu odiaria ver aquele sol do entardecer se pôr, porque aí eu saberia que meu homem foi embora da cidade. O sofrimento, matizado pelos verdes e azuis na voz da minha mãe, eliminava todo o pesar das palavras e me deixava com a convicção de que a dor era não só suportável, como doce também. Mas sem canções, aqueles sábados pesavam sobre minha cabeça como um balde de carvão. E com a mamãe reclamando como agora, era como se alguém estivesse me atirando pedras na cabeça. E eu, pobre como já sou, o que é que estão pensando que eu sou? Algum Papai Noel?
pois que tratem de despendurar a meia, porque não é Natal. Ficamos impacientes. Vamos fazer alguma coisa? Disse Frieda. O que é que você quer fazer? Perguntei. Não sei nada. Frieda olhava fixo para o topo das árvores. Pecola olhava para os próprios pés. Quer subir até o quarto do Sr. Henry e olhar as revistas de mulheres? Frieda fez uma careta. Ela não gostava de ver fotos obscenas. Bom, continuei, a gente podia ler a Bíblia dele. É bonita. Frieda fez cara de tédio. Tá bem, a gente podia ir lá enfiar linha na agulha para a mulher que é meio cega. Ela dá 1 centavo pra gente. Frieda bufou. Os olhos dela parecem meleca. Não estou com vontade de olhar para aquilo. O que é que você quer fazer, Pecola? Tanto faz. Qualquer coisa que vocês quiserem. Tive outra ideia. A gente podia ir lá no beco e ver o que tem nas latas de lixo. Está frio demais, disse Frieda, entediada e irritável. Já sei, podíamos fazer doce de leite. Tá brincando? Com a mamãe lá reclamando? Quando ela começa a reclamar para as paredes, você sabe que ela passa o dia inteiro nisso. Ela nem ia deixar a gente fazer. Bom, vamos até o hotel grego ouvir os palavrões deles. Ah, quem é que tá com vontade de fazer isso? E depois eles dizem sempre a mesma coisa. Meu suprimento de ideias esgotou-se. Comecei a me concentrar nas manchas brancas das minhas unhas. O total representava o número de namorados que eu teria. 7. O monólogo de mamãe insinuou-se no silêncio. A Bíblia manda a gente dar comida a quem tem fome. Ótimo, tudo bem, mas eu não vou alimentar um elefante. Quem precisa de 3 garrafas de leite para viver tem que ir embora daqui. Tá no lugar errado. Afinal de contas, o que é isso aqui? Um laticínio? De repente, Pecola se pôs de pé, com os olhos arregalados de terror, e soltou um som que pareceu um relincho. O que foi que deu em você? Perguntou Frieda, levantando-se também. Olhamos as duas na direção para onde Pecola olhava. Escorria sangue pelas pernas dela. Havia umas gotas na escada. Levantei de um salto. Ei, você se cortou? Olha, sujou todo o vestido. Na parte de trás do vestido havia uma mancha vermelho amarronzada. Ela continuava relinchando em pé, de pernas abertas. Ah, meu Deus! Disse Frieda. Eu sei o que é isso. O que é? Pecola pôs os dedos na boca. Isso é menstruação. O que é isso? Você sabe? Eu vou morrer? Não, não vai morrer. Isso só quer dizer que você pode ter um bebê. O quê? Como é que você sabe? Eu estava farta de Frieda saber tudo. A Mildred me contou e a mamãe também. Não acredito. Não precisa acreditar, tonta. Olha, espera aqui. Senta, Pecola. Aqui. Frieda era toda autoridade e entusiasmo. E você, disse para mim, vai buscar um pouco de água. Água? Sim, burra, água. E sem fazer barulho para a mamãe não ouvir você. Pecola tornou a sentar, com um pouco menos de medo nos olhos. Fui até a cozinha. O que é que você quer, menina? Mamãe estava lavando cortinas na pia. Um pouco de água. Bem onde estou trabalhando, é claro. Bom, pegue um copo, não vá pegar nenhum sujo. Use aquele vidro. Peguei um vidro de conserva e enchi com água da torneira. Pareceu levar um tempão para encher. Ninguém nunca quer nada, até me verem trabalhando na pia. Aí todo mundo tem que tomar água. Quando o vidro estava cheio, fiz menção de sair. Aonde é que você vai? Lá para fora. Beba essa água aqui. Eu não vou quebrar nada. Você não sabe o que vai fazer. Sei sim, senhora. Me deixa levar lá para fora, não vou derramar. Acho bom. Cheguei à varanda e fiquei lá parada com o vidro de conserva cheio de água. Pecola estava chorando. Por que é que você está chorando? Está doendo? Ela fez que não. Então para de atirar ranho para todo lado. Frieda abriu a porta dos fundos. Estava com alguma coisa enfiada na blusa. Olhou espantada para mim e apontou para o vidro. Para que isso? Você me mandou buscar água. Não um vidro pequeno como esse.
Um monte de água. Para esfregar a escada, tonta. Como é que eu ia saber? Pois é, venha. Pegou o braço de Pecola e levantou-a. Vamos lá para trás. Seguiram para o lado da casa onde os arbustos eram densos. Ei, e eu? Também quero ir. Cala essa boca, cochichou Frieda. A mamãe vai ouvir. Você lava a escada. Elas contornaram a casa e desapareceram. Eu ia perder alguma coisa. De novo. Ali estava alguma coisa importante e eu tinha que ficar para trás e não ver. Derramei a água nos degraus. Esfreguei com o sapato e corri atrás delas. Frieda estava de joelhos. Perto dela, no chão, havia um retângulo branco de algodão. Ela estava puxando a calcinha de Pecola. Vamos, tira! Conseguiu tirar a calcinha suja e atirou-a para mim. Pega! E eu faço o que com isso? Enterra, imbecil! Frieda disse a Pecola que segurasse a coisa de algodão entre as pernas. Como é que ela vai andar assim? Perguntei. Frieda não respondeu. Tirou 2 alfinetes de gancho da barra da saia e começou a prender as pontas do guardanapo no vestido de Pecola. Peguei a calcinha com 2 dedos e olhei ao redor, procurando alguma coisa com que abrir um buraco. Um farfalhar nos arbustos me assustou. Virei-me e vi um par de olhos fascinados num rosto branco como massa de pão. Rosemary estava nos espiando. Estendi a mão depressa e consegui arranhar o nariz dela. Ela gritou e deu um pulo para trás. Senhora McTee! Senhora McTee! Berrou Rosemary. A Frieda e a Cláudia estão fazendo indecência. Mamãe abriu a janela e olhou para nós. O quê? Elas estão fazendo indecência, senhora McTee. Olhe! E a Cláudia me bateu porque eu vi. Mamãe bateu a janela e saiu correndo pela porta dos fundos. O que é que vocês estão fazendo? Hã? Fazendo indecência, é? Ela estendeu a mão para os arbustos e arrancou uma vara. Antes criar porco do que criar meninas indecentes. Porco pelo menos eu posso matar. Começamos a gritar. Não, mamãe, não, a gente não estava, ela é uma mentirosa. Não, mamãe, não. Mamãe agarrou Frieda pelo ombro, virou-a e deu-lhe 3 ou 4 varadas cortantes nas pernas. Você quer ser indecente, é? Pois não vai ser, não. Frieda ficou arrasada. As surras a feriam e insultavam. Mamãe olhou para Pecola. Você também, filha minha ou não? Agarrou Pecola e virou-a. O alfinete de segurança abriu numa ponta do guardanapo e mamãe o viu cair de sob o vestido. A vara pairou no ar enquanto mamãe piscava. O que está acontecendo aqui? Frieda soluçava. Eu, a próxima da fila, comecei a explicar. Ela estava sangrando. A gente estava só tentando parar o sangue. Mamãe olhou para Frieda para confirmar. Frieda fez que sim com a cabeça. Ela está menstruando. A gente estava só ajudando. Mamãe largou Pecola e ficou olhando para ela. Depois puxou as 2 para perto, abraçando-as pela cabeça. Tinha arrependimento nos olhos. Está bem, está bem. Parem de chorar. Eu não sabia. Vamos entrar. Vá para casa, Rosemary. O espetáculo terminou. Entramos, uma atrás da outra. Frieda soluçando baixinho. Pecola arrastando uma cauda branca. E eu segurando a calcinha da menina, que virou mulher. Mamãe nos levou para o banheiro. Empurrou Pecola para dentro e, pegando a calcinha da minha mão, disse que ficássemos do lado de fora. Ouvimos água correndo na banheira. Você acha que ela vai afogar a Pecola? Ah, Cláudia, você é tão tonta. Ela só vai lavar a roupa dela. Vamos dar uma surra na Rosemary? Não, deixa a Rosemary em paz. A água jorrava e por cima do jorro ouvíamos a música da risada da minha mãe. Naquela noite, na cama, nós 3 ficamos deitadas, imóveis. Estávamos cheias de admiração e respeito por Pecola. Deitar ao lado de uma pessoa de verdade, que estava menstruando, de verdade, era meio sagrado. Ela agora era diferente de nós. Era gente grande. Também ela sentia distância, mas recusou-se a assumir ares de superioridade.
Depois de muito tempo, ela disse bem baixinho: "É verdade que agora eu posso ter um bebê?" "Claro", respondeu Frieda sonolenta. "Claro que pode." "Mas como?" A voz dela soava abafada de assombro. "Ah", disse Frieda, "alguém tem que amar você." "Ah." Houve uma longa pausa em que Pecola e eu pensamos nisso. Ia envolver, pensei, o meu homem, que antes de me abandonar, me amaria. Mas não havia bebês nas canções que a minha mãe cantava. Talvez fosse por isso que as mulheres ficavam tristes. Os homens iam embora antes de elas conseguirem fazer um bebê. Aí Pecola fez uma pergunta que nunca tinha me passado pela cabeça. Como é que se faz isso? Quero dizer, como é que a gente faz alguém amar a gente? Mas Frieda estava dormindo, e eu não sabia. Esta é a casa, é verde e branca, tem uma porta vermelha, é muito bonita, 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 bonita. Há uma loja abandonada na esquina sudeste da Broadway, com a rua 53 em Lorraine, Ohio. Ela não se confunde no fundo cor de chumbo do céu, nem se harmoniza com as casas de estrutura cinzenta e os postes pretos de telefone ao seu redor. Pelo contrário, insinua-se no olho do passante de uma maneira ao mesmo tempo irritante e melancólica. Os visitantes que atravessam de carro a cidade minúscula perguntam-se por que não foi demolida, enquanto os pedestres que moram na vizinhança simplesmente desviam o olhar quando passam. Houve época, quando a construção abrigava uma pizzaria, em que só se viam adolescentes indolentes agrupados na esquina. Reuniam-se ali para apalpar a virilha, fumar e planejar estripulias. Tragavam fundo a fumaça dos cigarros, para que à força ela lhes enchesse os pulmões, o coração, as coxas, e contivesse os frêmitos, a energia da sua juventude. Moviam-se lentamente, riam lentamente, mas batiam a cinza do cigarro com rapidez e frequência excessivas, expondo-se a quem se interessasse como novatos no hábito. Mas, bem antes de eles chegarem com seus berros e exibições, o prédio foi alugado a um padeiro húngaro, modestamente famoso por seus brioches e pãezinhos com sementes de papoula. Antes, havia lá uma imobiliária, e antes disso ainda, uns ciganos usaram o lugar como base de operações. A família cigana deu à grande vitrine mais distinção e caráter do que nunca. As garotas da família revezavam-se para sentar entre os metros de veludo e os tapetes orientais que pendiam da vitrine. Olhavam para fora e de vez em quando sorriam, davam uma piscada ou chamavam com acenos, só de vez em quando. Na maior parte do tempo, olhavam, enquanto os vestidos trabalhados, de mangas e saias compridas, ocultavam a nudez que lhes aparecia nos olhos. A população daquela área variava tanto que provavelmente ninguém se lembra de muito tempo atrás, antes da época dos ciganos e dos adolescentes, quando os Breedlove moravam ali, aninhados na parte da frente da loja, apodrecendo juntos no entulho conseguido da veneta de um corretor de imóveis. Eles entravam e saíam de mansinho daquela caixa de pintura cinza descascada, sem criar agitação no bairro, som na força de trabalho ou problemas no gabinete do prefeito. Cada membro da família em sua própria cela de consciência, cada um fazendo a sua colcha de retalhos da realidade, coletando fragmentos de experiência aqui, pedaços de informação ali. A partir das minúsculas impressões que compilavam uns dos outros, criaram uma sensação de fazer parte do lugar e tentaram se arranjar com o que viam um no outro. A disposição dos cômodos era a mais despida de imaginação que um proprietário grego imigrante conseguiria conceber. A grande área da loja era dividida em 2 aposentos por tábuas de madeira compensada que não chegavam ao teto. Havia uma sala de estar, que a família chamava de sala da frente, e o quarto, onde todos de fato viviam.
No aposento da frente havia 2 sofás, um piano de armário e uma minúscula árvore de Natal artificial que estava ali, armada e coberta de poeira, fazia 2 anos. O quarto tinha 3 camas, uma estreita de ferro para Sammy, de 14 anos, outra para Pecola, de 11, e uma de casal, para Choly e a senhora Breedlove. No centro do quarto, para a distribuição uniforme de calor, erguia-se um fogareiro a carvão. Em torno das paredes estavam colocados baús, cadeiras, uma mesinha de canto e um guarda-roupa de papelão. A cozinha ficava no fundo do apartamento, um aposento separado. Não havia banheiro, somente um vaso sanitário, inacessível aos olhos, ainda que não aos ouvidos dos inquilinos. Não há mais o que dizer dos móveis. Tendo sido concebidos, fabricados, despachados e vendidos em vários estágios de desconsideração, cobiça e indiferença. Nada havia neles a descrever. Envelheceram sem jamais terem se tornado familiares. As pessoas os possuíam, mas sem conhecê-los. Ninguém tinha perdido uma moeda ou um broche embaixo das almofadas de um sofá e lembrado do lugar e da época em que os perdeu ou achou. Ninguém tinha exclamado, mas estava aqui comigo ainda agora. Eu estava sentado ali conversando com... Ou, achei! Deve ter escorregado enquanto eu dava comida para o bebê. Ninguém tinha dado à luz numa das camas, nem se lembrava com carinho dos lugares onde a tinta estava descascada porque o bebê, quando aprendeu a se levantar, a tinha arrancado. Nenhuma criança econômica tinha guardado um pedaço de chiclete embaixo da mesa. Nenhum bêbado feliz. Um amigo da família de pescoço gordo, solteiro, sabe? Mas, meu Deus, como ele come. Sentara ao piano e tocara You Are My Sunshine. Nenhuma garota olhara para a minúscula árvore de Natal lembrando de quando a havia decorado, ou perguntando-se se aquela bola azul iria parar no lugar, ou se ele voltaria para ver a árvore. Não havia recordações entre aqueles móveis. Certamente nenhuma recordação a ser acalentada. Ocasionalmente, uma peça provocava uma reação física, um aumento de irritação ácida no intestino, uma leve transpiração na nuca, quando as circunstâncias que cercavam o móvel eram lembradas. O sofá, por exemplo, fora comprado novo, mas chegara com um rasgão nas costas. A loja não assumiu a responsabilidade. Olha aqui, amigo, estava em ordem quando eu pus no caminhão. A loja não pode fazer nada depois que a mercadoria está no caminhão. Hálito de Listerine e de cigarros Lux Strike. Mas eu não quero um sofá rasgado, se foi comprado novo, olhos súplices e testículos apertados. Azar seu, amigo, azar seu. Pode-se odiar um sofá, claro. Isto é, se é possível alguém odiar um sofá. Mas não interessava. Ainda era preciso juntar $4,80 por mês, tendo que pagar $4,80 por mês por um sofá que já veio rasgado, em mau estado e que humilhava você. Não dava para sentir alegria em tê-lo. E a ausência de alegria cheirava mal, permeava tudo nele. O mau cheiro impedia de pintar as paredes de madeira compensada, de comprar para a poltrona um pedaço de tecido que combinasse, e até de costurar o rasgão, que virou um talho e depois uma fenda escancarada, expondo a estrutura barata e o estofamento mais barato ainda. O mau cheiro eliminava o descanso de um sono dormido nele. Impunha dissimulação ao amor feito sobre ele, como um dente dolorido que não se contenta em latejar sozinho, mas tem que difundir sua dor para outras partes do corpo, dificultando a respiração, limitando a visão, perturbando os nervos. Um móvel odiado produz um mal-estar, uma irritabilidade que se impõe na casa inteira e limita o prazer das coisas desvinculadas dele. A única coisa viva na casa dos Breedlove era o fogareiro a carvão, que tinha vida, independente de tudo e de todos. Apagava ou acendia a critério próprio, embora a família o alimentasse e conhecesse todos os detalhes de manutenção. Borrifar, não umedecer, não exagerar na quantidade. O fogo parecia acender, baixar ou morrer de acordo com seus próprios esquemas. De manhã, porém, sempre decidia apagar.
Esta é a família, a mãe e o pai de Dick e Jane morando na casa branca e verde. Eles são muito... Os Breedlove não moravam na parte da frente de uma loja, por estarem passando por dificuldades temporárias, adaptando-se aos cortes na fábrica. Moravam ali por serem pobres e negros, e ali permaneciam porque se achavam feios. Embora sua pobreza fosse tradicional e embrutecedora, não era exclusiva, mas sua feiura era exclusiva. Ninguém teria conseguido convencê-los de que não eram implacável e agressivamente feios, com exceção do pai Choly, cuja feiura, resultado de desespero, dissipação e violência dirigida a ninharias e a pessoas fracas, era o comportamento. O resto da família, a senhora Breedlove, Sammy Breedlove e Pecola Breedlove, usava a feiura, vestia-a, por assim dizer, embora ela não lhe pertencesse. Os olhos, pequenos e muito juntos, sob uma testa estreita. O contorno do couro cabeludo, baixo, irregular, que parecia ainda mais irregular pelo contraste com as sobrancelhas retas e densas, que quase se juntavam. Nariz afilado, mas arqueado, com narinas insolentes. Tinham maçãs do rosto altas e orelhas de abano. Lábios bem feitos que chamavam a atenção não para si, mas para o resto do rosto. A gente olhava para eles e ficava se perguntando por que eram tão feios. Olhava com atenção e não conseguia encontrar a fonte. Depois percebia que ela vinha da convicção deles. Era como se algum misterioso patrão onisciente tivesse dado a cada um deles uma capa de feiura para usar, e eles a tivessem aceitado sem fazer perguntas. O patrão dissera: "Vocês são feios." Eles tinham olhado ao redor e não viram nada para contradizer a afirmação. Na verdade, viram sua confirmação em cada cartaz de rua, cada filme, cada olhar. "Sim", disseram, "o senhor tem razão." E tomaram a feiura nas mãos, cobriram-se com ela como se fosse um manto e saíram pelo mundo, cada um lidando com ela do seu jeito. A senhora Breedlove lidava com a sua da maneira como um ator lida com um recurso cênico, para a composição da personagem, para dar apoio ao papel que ela frequentemente imaginava fosse o seu, o de mártir. Sammy usava dele como uma arma para causar dor aos outros. Adaptou seu comportamento a ela, escolhia os companheiros com base nela, pessoas que podiam ficar fascinadas, até intimidadas com ela. E Pecola? Pecola escondia-se por trás da sua, oculta, velada, eclipsada, muito raramente espiando por trás do véu, e mesmo assim só para ansiar pelo retorno da máscara. Essa família, numa manhã de sábado, em outubro, começou um a um a arrancar-se de seus sonhos de afluência e vingança para o sofrimento anônimo de sua habitação. A senhora Breedlove se levantou sem ruído, vestiu um suéter por cima da camisola, que era um vestido velho, e foi para a cozinha. O seu pé bom emitia sons duros, de osso. O pé torto sussurrava sobre o linóleo. Na cozinha, ela fez barulho com portas, torneiras e panelas. Os ruídos eram abafados, mas as ameaças que sugeriam não eram. Pecola abriu os olhos e continuou deitada, fitando o fogareiro apagado. Choly resmungou, remexendo-se um instante na cama, e fez silêncio. Mesmo de onde estava, Pecola sentiu o cheiro do uísque de Choly. Os ruídos na cozinha ficaram mais altos, menos abafados. Nos movimentos da senhora Breedlove havia uma direção e uma finalidade que não tinham nada a ver com o preparo do café da manhã. A consciência disso, apoiada em muitos exemplos do passado, fez Pecola contrair os músculos do estômago e conter a respiração. Choly chegara bêbado em casa. Infelizmente, chegara bêbado demais para discutir. Portanto, a história toda teria que irromper nesta manhã. Como não ocorrera imediatamente, a briga que se aproximava não teria espontaneidade. Seria calculada, sem inspiração e tremenda. A senhora Breedlove entrou rápido no quarto e parou aos pés da cama onde Choly estava deitado. "Preciso de carvão nesta casa."
Choly não se mexeu. Está me ouvindo? A senhora Bridlove deu um safanão num pé de Choly. Choly abriu os olhos lentamente. Estavam vermelhos e ameaçadores. Choly tinha os olhos mais cruéis da cidade. O que, mulher? Eu disse que preciso de carvão. Está frio como uma teta de bruxa nesta casa. Você com o rabo cheio de uísque não sentiria o fogo do inferno, mas eu estou com frio. Tenho muita coisa para fazer, mas não vou congelar. Me deixe em paz. Só depois de você ir buscar carvão. Eu trabalho como uma mula e não tenho nem o direito de me aquecer. Então para que trabalhar? Você não traz nada para casa. Se ficasse por sua conta, estaríamos todos mortos. A voz dela era como uma dor de ouvido no cérebro. Se está pensando que eu vou sair no frio para buscar carvão, trate de pensar de novo. Eu tô cagando para a maneira como você vai arrumar carvão. Uma bola de violência explodiu na garganta dele. Você vai ou não vai sair dessa cama e buscar carvão, seu bêbado? Silêncio. Choly, não me provoque, cara. Se você disser mais uma palavra, eu te arrebento. Silêncio. Tudo bem. Mas se eu der um espirro, só um, Deus que tenha piedade desse seu rabo. Sammy também tinha acordado agora, mas fingia dormir. Pecola continuava com os músculos do estômago contraídos e prendendo a respiração. Todos sabiam que a senhora Bridlove poderia ter ido buscar carvão no barracão, e que já tinha ido muitas vezes, ou que poderia ter mandado Sammy ou Pecola, mas a briga que não ocorrera à noite pairava como a primeira nota de um lamento fúnebre no ar, soturnamente, expectante. Uma bebedeira, por mais rotineira que fosse, tinha seu cerimonial de encerramento. Os dias diminutos e idênticos que a senhora Bridlove vivia eram identificados, agrupados e classificados por essas brigas. Aliviavam o enfado da pobreza, conferiam dignidade aos cômodos mortos. Nessas rupturas violentas da rotina, que também eram rotina, ela podia exibir o estilo e a imaginação do que acreditava ser o seu verdadeiro eu. Privá-la dessas brigas era privá-la de todo o entusiasmo e razoabilidade da vida. Choly, com sua embriaguez e vileza habituais, fornecia a ambos o material de que necessitavam para tornar a vida tolerável. A senhora Bridlove se considerava uma mulher íntegra e cristã, cujo único fardo era um homem inútil, a quem Deus queria que ela punisse. Choly estava fora do alcance da salvação, claro, e salvação não era a questão. A senhora Bridlove não estava interessada no Cristo Redentor, mas sim no Cristo Juiz. Frequentemente a ouviam conversando com Jesus sobre Choly, implorando a ele que a ajudasse a derrubar o filho da puta do penáculo do orgulho dele. E uma vez, quando um gesto de bêbado atirou Choly contra o fogareiro em brasa, ela gritou: "Pega ele, Jesus, pega ele." Se Choly tivesse parado de beber, ela jamais teria perdoado Jesus. Precisava desesperadamente dos pecados de Choly. Quanto mais ele afundasse, quanto mais selvagem e irresponsável se tornasse, mais esplêndidas se tornavam ela e sua tarefa, em nome de Jesus. Não era menor a necessidade que Choly tinha da mulher. Ela era uma das poucas coisas que lhe repugnavam que ele podia tocar e, portanto, machucar. Despejava sobre ela a soma de toda a sua fúria inarticulada e desejos frustrados. Odiando-a, podia deixar-se intacto. Quando ainda era bem jovem, fora surpreendido no meio de uma das moitas por 2 homens brancos, enquanto se empenhava, com inexperiência mas diligência, em obter prazer sexual de uma garotinha do interior. Os homens iluminaram o traseiro dele com uma lanterna. Ele parou, aterrorizado. Eles riram por entre os dentes. O facho de luz não se moveu. "Vamos", disseram. "Vai, acaba, e vê se faz direito, crioulo." A lanterna não se moveu. Por algum motivo, Choly não sentiu ódio dos brancos. Sentiu ódio, desprezo, pela garota. A recordação, ainda que parcial, desse episódio, junto com uma infinidade de outras humilhações, derrotas e emasculações, podia movê-lo a ímpetos de depravação que o surpreendiam, mas só ele. Por algum motivo, ele não conseguia causar pasmo,
somente ficar pasmado, então desistiu disso também. Choly e a Sra. Breedlove brigavam com um formalismo brutal e sombrio, que só encontrava paralelo na maneira como faziam amor. Tinham concordado tacitamente que um não mataria o outro. Ele lutava com ela da maneira como um covarde luta com um homem, com pés, palmas das mãos, dentes. Ela, por sua vez, revidava de um modo puramente feminino, com frigideiras, atiçadores de fogo e, ocasionalmente, um ferro de passar que voava na direção da cabeça dele. Não falavam, gemiam, nem xingavam durante essas pancadarias. Havia apenas o som abafado de coisas caindo e de carne contra carne, que não era pega de surpresa. Na reação dos filhos a essas batalhas havia uma diferença. Sammy dizia uns palavrões, ou saía de casa, ou se atirava na briga. Aos 14 anos, já tinha fugido de casa nada menos do que 27 vezes. Uma vez chegou até Buffalo, e lá ficou durante 3 meses. Seus retornos, fossem à força ou devidos às circunstâncias, eram taciturnos. Pecola, por outro lado, restrita pela pouca idade e pelo sexo, fazia experiências com métodos de resistência. Embora eles variassem, o sofrimento era tão sistemático quanto profundo. Ela se debatia entre um desejo esmagador de que um matasse o outro e uma vontade imensa de morrer. Agora sussurrava: "Não, Sra. Breedlove, não faça isso." Pecola, assim como Sammy e Choly, sempre chamava a mãe de Sra. Breedlove. "Não, Sra. Breedlove, não faça isso." Mas a Sra. Breedlove fez. Pela graça, sem dúvida, de Deus, a Sra. Breedlove espirrou, só uma vez. Correu para o quarto com uma panela cheia de água fria e atirou no rosto de Choly. Ele sentou na cama, engasgado e cuspindo, nu e cinzento. Deu um pulo da cama, agarrou a mulher pela cintura e os dois caíram no chão. Choly ergueu-a e tornou a derrubá-la com as costas da mão. Ela caiu sentada, as costas apoiadas na cama de Sammy. Não tinha largado a panela e começou a bater com ela nas coxas e na virilha de Choly. Ele pôs o pé no peito dela e ela soltou a panela. Caindo de joelhos, ele bateu várias vezes no rosto dela, que talvez tivesse sucumbido logo, caso ele não tivesse dado com a mão contra a estrutura de metal da cama quando a mulher se abaixou. A Sra. Breedlove aproveitou essa suspensão momentânea dos golpes e se esgueirou para longe do alcance dele. Sammy, que tinha acompanhado em silêncio a briga ao lado de sua cama, de repente começou a bater na cabeça do pai com os 2 punhos, berrando sem parar: "Seu merda sem roupa!" A Sra. Breedlove, que tinha agarrado a tampa redonda e chata do fogareiro, avançou de fininho para Choly, que se levantava, e lhe deu 2 pancadas, devolvendo-o à inconsciência da qual ela o arrancara com a sua provocação. Ofegante, ela jogou uma colcha por cima dele e o deixou no chão. Sammy berrava: "Mata ele! Mata ele!" A Sra. Breedlove olhou para Sammy, surpresa. "Para com esse barulho, menino." Pôs a tampa do fogareiro de volta no lugar e tomou o rumo da cozinha. Na porta, fez uma pausa, longa o suficiente para dizer ao filho: "Levanta daí, eu preciso de carvão." Respirando à vontade agora, Pecola cobriu a cabeça com um acolchoado. A náusea, que ela tentara impedir contraindo o estômago, veio rápido, apesar da sua precaução. Lá veio a vontade de vomitar, mas, como sempre, ela sabia que não vomitaria. "Por favor, Deus", sussurrou na palma da mão. "Por favor, me faça desaparecer." Fechou os olhos com força. Pequenas partes do seu corpo se apagaram, ora lentamente, ora de chofre. Lentamente de novo, sumiram os dedos, um por um, depois os braços, até os cotovelos, os pés agora. Sim, era bom aquilo. As pernas, de uma vez só. Acima das coxas era mais difícil. Ela precisava ficar completamente imóvel e fazer força. O estômago não ia, mas por fim também desapareceu. Depois o peito, o pescoço, o rosto também era difícil. Quase lá, quase. Só restavam os olhos. Bem,
bem apertados. Eram sempre os olhos que sobravam. Por mais que tentasse, nunca conseguia fazer os olhos desaparecerem. Que sentido havia naquilo então? Eles eram tudo. Estava tudo lá, neles. Todas aquelas imagens, todos aqueles rostos. Fazia muito tempo que ela tinha abandonado a ideia de fugir para ver imagens novas. Rostos novos, como Sammy fizera tantas vezes. Ele nunca a levava. E nunca pensava na fuga com antecedência. Portanto, nunca a planejava. E de todo jeito, não teria dado certo. Enquanto ela tivesse a aparência que tinha, enquanto fosse feia, teria que ficar com aquelas pessoas. Por algum motivo, ela lhes pertencia. Passava longas horas sentadas diante do espelho, tentando descobrir o segredo da feiura. A feiura que a fazia ignorada ou desprezada na escola, tanto pelos professores quanto pelos colegas. Era a única pessoa da classe que estava sozinha numa carteira dupla. A primeira letra do seu sobrenome sempre a obrigava a sentar na frente. Mas, e Mari Apollinaire? Mari ficava na sua frente, mas dividia a carteira com Luke Angelino. Os professores sempre a tinham tratado daquele jeito. Tentavam não olhar para ela. E só a chamavam quando todos tinham que dar uma resposta. Ela também sabia que, quando uma das meninas da escola queria ofender de verdade um menino, ou quando queria obter uma reação imediata dele, podia dizer: Bob gosta da Pecola Bridlove. Bob gosta da Pecola Bridlove. E nunca deixava de provocar gargalhadas de quem ouvisse, e raiva fingida do acusado. Tinha ocorrido a Pecola, havia algum tempo, que se os seus olhos, aqueles olhos que retinham as imagens e conheciam as cenas, fossem diferentes, ou seja, bonitos, ela seria diferente. Tinha bons dentes, e o nariz, pelo menos, não era grande e chato como o de algumas garotas que eram consideradas tão bonitinhos. Se tivesse outra aparência, se fosse bonita, talvez Jolie fosse diferente, e a senhora Bridlove também. Talvez eles dissessem: ora, vejam que olhos bonitos os da Pecola. Não devemos fazer coisas ruins na frente desses olhos bonitos. Olhos bonitos azuis, olhos bonitos azuis grandes. Corre, Jeep, corre, Jeep, corre, Jeep. Corre, Alice tem olhos azuis. Jerry tem olhos azuis. Jerry, corre! Alice, corre! Eles correm com seus olhos azuis. 4 olhos azuis. 4 bonitos olhos azuis. Olhos azul do céu. Azuis como a blusa azul da Sra. Forrest. Olhos azuis como hipomeias. Olhos azuis de Jerry e Alice do livro de histórias. Toda noite, sem falta, ela rezava para ter olhos azuis. Fazia 1 ano que rezava fervorosamente. Embora um tanto desanimada, não tinha perdido a esperança. Levaria muito, muito tempo para que uma coisa maravilhosa como aquela acontecesse. Lançada dessa maneira na convicção de que só um milagre poderia socorrê-la, ela jamais conheceria a própria beleza. Veria apenas o que havia para ver, os olhos das outras pessoas. Ela vai pela Avenida Garden até um pequeno armazém que vende doces baratos. Está com 3 centavos dentro do sapato, deslizando para frente e para trás entre a meia e o interior da sola. A cada passo sente a pressão dolorida das moedas contra o pé. Uma irritação suave, suportável, acalentada até, cheia de promessas e de uma delicada segurança. Há tempo de sobra para decidir o que comprar. Agora, porém, ela segue pela avenida delicadamente fustigada por imagens familiares, portanto, amadas. Os dentes de leite na base do poste de telefone. Por que, pensa ela, as pessoas os chamam de erva daninha? Ela os achava bonitos, mas os adultos diziam: a senhorita Dunion conserva muito bem o jardim dela. Não se vê um dente de leão ali. Imigrantes corpulentas de lenço preto amarrado sob o pescoço e cesta no braço saem pelos campos para arrancá-los, mas não querem as flores amarelas, só as flores denteadas. Fazem sopa de dente de leão, vinho de dente de leão. Ninguém gosta da flor do dente de leão, talvez porque elas sejam tantas, fortes e saiam cedo. Havia a rachadura na calçada em forma de Y, e a outra, que erguia o concreto do piso de terra,
onde seu andar largado a fazia tropeçar com frequência. Daria para patinar bem nesta calçada. Era velha, lisa, as rodas deslizariam suaves, zunindo baixinho. As calçadas recém-pavimentadas eram cheias de saliências e desconfortáveis, e ali o som das rodas dos patins era áspero. Essas e outras coisas inanimadas ela via e sentia. Para ela eram reais. Ela as conhecia. Eram os códigos e as pedras de toque do mundo, possíveis de ser traduzidas e possuídas. Ela era a dona da rachadura que a fazia tropeçar. Ela era a dona das moitas de dentes de leão, cujas flores brancas no outono passado ela havia soprado, cujas flores amarelas neste outono ela examinava por dentro. E ser a dona deles tornava-a parte do mundo, e o mundo parte dela. Sobe os 4 degraus de madeira até a porta da casa Jakubowski. Legumes frescos, carnes e produtos diversos. Um sino toca quando ela abre. Parando diante do balcão, olha para o sortimento de doces. Decide-se por Mary Janes. 3 por 1 centavo. A doçura resistente que finalmente se abre para soltar manteiga de amendoim. O óleo e o sal que complementam a força doce do caramelo. Uma onda de antegozo perturba-lhe o estômago. Tira o sapato e pega 3 centavos. A cabeça grisalha do Sr. Jakubowski assoma no balcão. Ele arranca os olhos dos próprios pensamentos para fitá-la. Olhos azuis, turvos. Lentamente, como um veranico a mover-se imperceptivelmente na direção do outono, ele a olha. Em algum ponto entre a retina e o objeto, entre a visão e a vista, os olhos recuam, hesitam, pairam. Em algum ponto fixo no tempo e no espaço, ele sente que não precisa desperdiçar o esforço de um olhar. Não a vê, porque para ele não há nada a ver. Como é que um comerciante branco, imigrante, de 52 anos, com gosto de batatas e cerveja na boca, a mente adestrada na Virgem Maria de olhos meigos, a sensibilidade embotada por uma permanente consciência de perda, pode ver uma menina negra? Nada em sua vida, nunca sequer, sugeriu que a proeza fosse possível. Quem dirá desejável ou necessária? Sim? Ela ergue os olhos para ele e enxerga o vácuo onde deveria haver curiosidade. E algo mais. A total ausência de reconhecimento humano, a vitrificada separação. Não sabe o que mantém o olhar dele suspenso. Talvez o fato de ser adulto, ou homem, e ela uma menina. Mas ela já viu interesse, nojo, até raiva em olhos de homens adultos. Ainda assim, esse vácuo não é novidade para ela. Tem gume. Em algum ponto na pálpebra inferior está a aversão. Ela a tem visto à espreita nos olhos de todos os brancos. Deve ser por ela a aversão, pela sua negritude. Tudo nela é fluidez e expectativa. Mas sua negritude é estática e medonha. E é a negritude que explica, que cria o vácuo afiado pela aversão em olhos de brancos. Ela aponta para os Mary Janes. Seu dedo, uma pequenina seta preta apertada contra a vitrine. A afirmação silenciosamente inofensiva da tentativa de uma criança negra de se comunicar com um adulto branco. Esses. A palavra é mais suspiro do que significado. Quais? Estes? Estes? Catarro e impaciência misturam-se na voz dele. Ela balança a cabeça, com a ponta do dedo fixa no lugar que, pelo menos de onde ela está vendo, identifica os Mary Janes. Ele não consegue ver o que ela vê. Seu ângulo de visão, a inclinação do dedo dela, não lhe permitem compreender. Sua manzorra vermelha e nodosa se remexe dentro da vitrine como a cabeça agitada de uma galinha indignada com a perda do próprio corpo. Pelo amor de Deus, você não sabe falar? Os dedos dele roçam os Mary Janes. Ela faz que sim com a cabeça. Bom, por que não disse logo? Quantos? Pecola abre a mão, mostrando os 3 centavos. Ele empurra 3 Mary Janes na direção dela. 3 retângulos amarelos em cada embrulhinho. Ela lhe estende o dinheiro. Ele hesita, não querendo tocar sua mão. Não ocorre a ela tirar da vitrine o dedo da mão direita.
nem algum jeito de remover as moedas da mão esquerda. Por fim, ele estende o braço e pega as moedas da mão dela. As unhas dele arranham-lhe a palma úmida. Lá fora, Pecola sente a inexplicável onda de vergonha. Dentes de leão, um dardo de afeição dispara dela para eles. Mas eles não a olham nem enviam amor de volta. Eles são feios, pensa ela. São erva daninha. Absorta nessa revelação, tropeça na rachadura da calçada. A raiva desperta, move-se, abre a boca e, como um cachorrinho de boca quente, lambe os salpicos de sua vergonha. A raiva é melhor. A raiva dá a sensação de existir. É uma realidade, uma presença, uma consciência de valor, uma ardência deliciosa. Seus pensamentos voltam para os olhos do Sr. Yakubovsky, para a voz catarrenta. A raiva não vai durar. O cachorrinho se sacia com muita facilidade. Mata a sede muito depressa. Adormece. A vergonha transborda de novo. Seus córregos lamacentos vazam-lhe para os olhos. O que fazer antes que as lágrimas cheguem? Ela se lembra dos Mary Janes. Cada invólucro amarelo tem uma imagem da pequena Mary Jane, cujo nome foi dado ao doce. Um rosto branco sorridente. Cada loiro em leve desalinho. Olhos azuis fitando-a de um mundo de conforto limpo. Os olhos são petulantes, travessos. Para Pecola, são simplesmente bonitos. Ela come o doce e a doçura é boa. Comer o doce é, de certo modo, comer os olhos. Comer Mary Jane. Amar Mary Jane. Ser Mary Jane. 3 centavos lhe compraram 9 orgasmos adoráveis com Mary Jane. Adorável Mary Jane, cujo nome foi dado a um doce. No apartamento acima da habitação dos Bridlove moravam 3 prostitutas, China, Polaca e a senhorita Mary. Pecola gostava muito delas, visitava-as, fazia servicinhos de rua para elas. Elas, em troca, não a desprezavam. Numa manhã de outubro, a manhã do triunfo da tampa do fogareiro, Pecola subiu ao apartamento delas. Bateu e, antes mesmo de abrirem a porta, ouviu Polaca cantando, numa voz doce e dura, como morangos novos. I got blues in my meal barrel, blues upon the shelf. I got blues in my meal barrel, blues upon the shelf. Blues in my bedroom, 'cause I'm sleeping by myself. Oi, bolinho, cadê as suas meias? Mary raramente chamava Pecola 2 vezes da mesma coisa, mas os seus apelidos eram invariavelmente carinhosos, escolhidos dos cardápios e pratos que ela tinha sempre na cabeça. Olá, senhorita Mary. Olá, senhorita China. Olá, senhorita Polaca. Você ouviu? Cadê suas meias? Você está com as pernas de fora como um cachorro. Eu não consegui achar nenhuma. Não conseguiu achar nenhuma? Deve haver alguma coisa na sua casa que adora meias. China deu uma risadinha. Sempre que alguma coisa sumia, Mary atribuía o desaparecimento a alguma coisa na casa que a adora. Há alguma coisa nesta casa que adora sutiãs, dizia alarmada. Polaca e China estavam se arrumando para a noite. Polaca sempre passando roupa, sempre cantando. China sentada numa cadeira de cozinha verde clara, sempre fazendo ondas no cabelo. Mary nunca ficava pronta. As mulheres eram amáveis, mas demoravam para começar a falar. Pecola sempre tomava a iniciativa com Mary, que depois de inspirada, era difícil de parar. Como é que a senhora tem tantos namorados? Tantos brotos, senhorita Mary. Namorados? Brotos? Linguicinha, eu não vejo um broto desde 1927. Você também não via nenhum naquela época. China enfiou os onduladores quentes numa lata de óleo para o cabelo no Nile. O óleo chiou ao toque do metal aquecido. Por que, senhorita Mary? Insistiu Pecola. Por que o quê? Porque eu não vejo um garoto desde 1927? Porque nunca mais existiram garotos. Foi quando eles acabaram. As pessoas começaram a nascer adultas. Você quer dizer que foi quando você ficou velha, disse China. Eu nunca fiquei velha, só gorda. É a mesma
coisa? Você pensa que porque é magra as pessoas acham que você é jovem? Você faria uma caveira querer começar um regime. E você lembra o lado norte de uma mula virada para o sul. Só sei que essas suas perninhas tortas são tão velhas quanto as minhas. Não se preocupe com as minhas pernas tortas. É a primeira coisa que eles abrem. As três riram. Mary atirou a cabeça para trás. Bem lá do fundo, seu riso vinha como o som de muitos rios, livres, profundos, barrentos, correndo para o espaço de um mar aberto. China dava risadinhas espasmódicas. Era como se uma mão invisível, puxando um barbante invisível, lhe arrancasse cada arquejo. Polaca, que raramente falava, a menos que estivesse bêbada, ria sem emitir nenhum som. Quando estava sóbria, cantarolava de boca fechada ou cantava blues, e ela conhecia uma porção deles. Pecola passava o dedo pela franja de uma echarpe jogada sobre um sofá. Nunca vi ninguém com tantos namorados quanto a senhora, senhorita Mary. Por que é que todos eles amam a senhora? Mary abriu uma garrafa de refrigerante. E o que mais eles poderiam fazer? Eles sabem que eu sou rica e bonita. Querem enfiar os dedos dos pés no meu cabelo crespo e as mãos no meu dinheiro. A senhora é rica, senhorita Mary? Pudim, eu tenho muito dinheiro. Onde é que a senhora arruma dinheiro? A senhora não trabalha? É, disse China. Onde é que você arruma? O Hoover me dá. Eu fiz um favor para ele um dia, para o FBI. O que foi que a senhora fez? Um favor. Eles queriam pegar um bandido chamado Johnny, que era malvado como ninguém. Nós sabemos disso. China ajeitou uma onda no cabelo. O FBI estava desesperado atrás dele. Ele matou mais gente que a tuberculose. E se você o contrariasse, então, meu Jesus, ele corria atrás de você enquanto houvesse chão. Bom, na época, eu era pequena e bonitinha. Pesava no máximo 45 quilos. E encharcada. Você nunca esteve encharcada, disse China. E você nunca esteve seca. Cala a boca. Deixe de contar docinho. Para dizer a verdade, só eu era capaz de lidar com ele. Ele ia, roubava um banco ou matava umas pessoas e eu dizia para ele, bem meiga, Johnny, você não vai fazer isso. E ele dizia que era só para me trazer coisas bonitas, calcinhas de renda e tudo. E todo sábado a gente comprava uma caixa de cerveja e fritava peixe. A gente fritava numa massa de ovo com farinha. E quando ficava bem dourado e crocante, mas não duro, a gente abria a cerveja gelada. Os olhos de Mary se enterneceram e ela calou, lembrando hipnotizada daquela refeição em algum momento, em algum lugar. Todas as suas histórias estavam sujeitas a interrupções quando chegavam as descrições de comida. Pecola viu os dentes de Mary cravando-se no dorso de uma perca crocante. Viu os dedos gordos empurrando para dentro da boca pedacinhos de carne branca e quente que tinham escapado dos lábios. Ouviu o pop da tampa das garrafas de cerveja. Sentiu o cheiro ácido do primeiro jato de vapor. Sentiu o gosto da cerveja gelada na língua. Terminou o devaneio muito antes de Mary. Mas e o dinheiro? Perguntou. Ela está se fazendo passar pela dama de vermelho que delatou Dillinger, exclamou China, fazendo pouco. Dillinger nunca chegaria perto de você, a menos que tivesse ido caçar na África e atirasse em você pensando que fosse um hipopótamo, pois este hipopótamo se divertia à grande lá em Chicago. Meu Jesus, 99. Por que a senhora sempre diz meu Jesus e um número? Fazia tempo que Pecola queria saber. Porque minha mãe me ensinou a nunca dizer palavrão. Ela ensinou você a não baixar a calcinha? Perguntou China. Eu não tinha, disse Mary. Nunca tinha visto uma calcinha até fazer 15 anos, quando saí de Jackson e trabalhava de diarista em Cincinnati. A minha patroa branca me deu umas velhas dela. Achei que eram algum tipo de gorro. Enfiava na cabeça quando tirava o pó. Ela quase caiu para trás quando me viu. Você devia ser uma completa idiota. China acendeu um cigarro e esfriou os ferros. Como é que eu ia saber? Mary fez uma pausa. E para que vestir uma coisa que você tem que tirar o tempo todo? Dewey nunca me deixou ficar com elas tempo suficiente para me acostumar. Que Dewey? Esse era novo para Pecola. Que Dewey? Franguinho! Você nunca me ouviu contar do Dewey? Mary ficou chocada com a própria negligência. Não, senhora.
Ah, meu docinho, você perdeu metade da sua vida. Meu Jesus, 195. Um pedaço de homem. Eu o conheci quando eu tinha 14 anos. Nós fugimos e vivemos juntos como marido e mulher durante 3 anos. Sabe todos esses bonitões que a gente vê andando por aí? 50 deles não fariam um osso do tornozelo de Dewey Price. Ah, meu Deus, como aquele homem me amava. China ajeitou um caracol de cabelo em formato de franja. Por que ele deixava você vender o rabo, então? Menina, quando eu descobri que podia vender, que alguém pagaria dinheiro vivo por ele, nem consegui acreditar. Polaca começou a rir, sem som. Eu também não. Minha tia me deu uma surra e tanto na primeira vez, quando contei que não tinha recebido nenhum tostão. Eu disse, dinheiro? Pelo quê? Ele não me deve nada. E ela, não deve uma ova. As 3 caíram na gargalhada. 3 gárgulas alegres, 3 megeras alegres, achando graça na ignorância de tempos atrás. Não pertenciam àquelas gerações de prostitutas criadas nos romances, de coração grande e generoso, empenhadas devido ao horror das circunstâncias em melhorar a vida árida e desditosa dos homens, recebendo humildemente um pagamento inesperado por sua compreensão. Também não eram da espécie mocinha sensível, que o destino fizera dar um mau passo, forçada a cultivar uma fragilidade externa a fim de proteger sua juventude de novos choques, mas sabendo muito bem que era talhada para coisas melhores e que poderia fazer feliz o homem certo. Tampouco prostitutas desleixadas, inadequadas, que, incapazes de ganhar a vida só com o ofício, recorrem ao consumo e tráfico de drogas ou a proxenetas para ajudar a completar seus esquemas de autodestruição, evitando o suicídio só para punir a memória de um pai ausente ou prolongar o sofrimento de uma mãe silenciosa, a não ser pelo lendário amor de Mary por Dewey Price. Elas odiavam os homens, todos os homens, sem vergonha, desculpas nem discriminação. Falavam mal de seus visitantes com um desprezo que com a prática se tornara mecânico. Negros, brancos, porto-riquenhos, mexicanos, judeus, poloneses, fossem o que fossem, eram todos inadequados e fracos. Caíam todos sob os olhos ressentidos delas e eram o alvo de sua ira gratuita. Elas sentiam prazer em trapacear com eles. Numa ocasião que a cidade inteira conhecia bem, atraíram um judeu lá para cima, saltaram em cima dele as 3, seguraram-no pelos tornozelos, sacudiram-no até que tudo o que tinha nos bolsos da calça se espalhasse pelo chão e jogaram-no pela janela. Também não sentiam respeito pelas mulheres, que, embora não fossem, por assim dizer, colegas suas, enganavam o marido da mesma forma, regular ou irregularmente. Não fazia diferença. Chamavam-nas de prostitutas disfarçadas e não tinham a menor vontade de estar no lugar delas. Só tinham respeito pelas que chamavam de boas mulheres de cor cristã. A mulher cuja reputação fosse imaculada, que cuidava da família, não bebia, não fumava, nem tinha amantes. Mulheres assim gozavam do seu afeto imorredouro, ainda que dissimulado. Dormiam com o marido e aceitavam o dinheiro dele, mas sempre com uma vingança. Elas também não eram protetoras e solícitas em relação à inocência juvenil. Encaravam a própria juventude como um período de ignorância e lamentavam não tê-la aproveitado mais. Não eram menininhas em trajes de prostituta, nem prostitutas lamentando a perda da inocência. Eram prostitutas em trajes de prostituta. Prostitutas que nunca tinham sido jovens e que não tinham palavra para a inocência. Com Pecola, sentiam-se à vontade como umas com as outras. Mary inventava histórias para ela porque era criança, mas as histórias eram apimentadas e grosseiras. Se Pecola tivesse anunciado a intenção de levar a vida que elas levavam, não teriam tentado dissuadi-la, nem externado nenhum alarme. A senhora e o Dewey Price tiveram filhos, senhorita Mary? Tivemos, alguns. Mary ficou inquieta. Tirou um grampo do cabelo e começou a palitar os dentes com ele, sinal de que não queria dizer mais nada. Pecola foi até a janela e olhou para a rua vazia. Um tufo de mato tinha forçado o caminho por uma rachadura na calçada, só para topar com um vento frio e úmido de outono. Ela pensou em Dewey Price e em como ele gostava da senhorita Mary. Imaginou como seria o amor. Como é que os adultos agem quando se amam? Comem peixe juntos?
Veio-lhes aos olhos a imagem de Choly e da Sra. Bradlove na cama. Eles fazem ruídos como se sentisse dor, como se alguma coisa o segurasse pela garganta e não soltasse. Terríveis como eram, esses sons não eram tão maus quanto a ausência de som da mãe. Era como se ela nem estivesse lá. Talvez o amor fosse aquilo. Sons estrangulados. Pecola desviou os olhos da janela para as mulheres. China tinha mudado de ideia quanto à franja e estava fazendo um penteado apompador, baixo, mas firme. Gostava de mudar o estilo do cabelo, mas todos a deixavam com um ar acabado e aflito. Em seguida pôs uma maquiagem pesada. Desenhou sobrancelhas que lhe dessem ar de surpresa e a boca em arco de cupido. Mais tarde, faria sobrancelhas orientais e uma boca em talho, malévolo. Polaca, com sua doce voz de morango, começou outra canção. I know a boy who is sky soft brown. I know a boy who is sky soft brown. Mary estava sentada, descascando amendoins e atirando-os na boca. Pecola olhava e olhava para elas. Eram de verdade? Mary soltou um arroto, suave, ronronante, amoroso.